E o dólar fechou o primeiro pregão da semana cotado a R$ 6,18, uma alta de quase 2%. Para entender melhor esses indicadores, nós vamos conversar agora com a economista Carla Bene, que chega no Jornal Jovem Pan. Boa noite, Carla, bem-vinda. Boa noite, Nelson. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Carla, explica para a gente quais são os impactos desse dólar a 6,18 no fim do ano, superando todas as expectativas. Estava pesquisando aqui algumas das projeções que eram feitas ao longo do ano, principalmente no começo, a respeito do que seria o dólar no fim de 2024. E as projeções variavam entre 5 e até 5,50, os mais pessimistas, e a gente superou todas essas expectativas com o dólar passando dos 6 em números recordes, inclusive. O que significa isso na vida do brasileiro, na prática? Isso significa que se essa for a nova parametrização do dólar, ou seja, a gente sai de 5, caminha um pouco 5,5, vamos imaginar que a gente fique com 6, começa o ano a 6, e aí os primeiros meses do ano a gente continue nesse patamar. Se isso se configurar, essa nova parametrização do dólar, ela vai trazer um impacto nos preços. E esses preços, digamos assim, para ficar fácil para entender, tudo que for importado acaba subindo, independente de ter gente querendo comprar, né? Que é o oposto da inflação por demanda, que aí tem muita gente querendo comprar e você não consegue abastecer. Essa inflação é de custos. Então, você, na formação do preço de qualquer coisa, bem, serviço, indústria, o que for, se tiver um item importado, aquela composição se eleva e algumas empresas conseguem repassar, outras não, tem que fazer ajuste interno, aí tem todo um período de ajuste. Ô Carla, e esse é um valor que é para este mês, para algum fator que esteja acontecendo neste momento? O que a gente pode esperar do dólar para 2025, para os próximos meses? Qual é a sua projeção? Então, agora, digamos assim que o valor já estava dado, né? Digamos que os produtos já estavam comprados, o estoque já estava refeito, já está tudo na prateleira, digamos assim. Então, esse impacto para o começo do ano, se ele se mantiver 6, 6,10, 6,12, aí sim a gente vai começar a ter uma alteração. Mas esse início de ano, a gente já vai ter uma alteração muito profunda, que foi a mudança da taxa Selic e já o anúncio de que, de novo, a Selic vai subir nas próximas 2 reuniões. Se isso se mantiver, a gente começa o ano já com um processo de redução de atividade econômica. Então, isso daí vai se misturando, Nelson. Carla Bene, falando conosco sobre esses aspectos financeiros, a alta do dólar. Carla, eu vou chamar o Cristiano Vilela para a nossa conversa, vai te fazer a próxima pergunta. Carla, boa noite. Carla, essa consolidação dessa expectativa, talvez um pouco pessimista por parte do mercado, ela demonstra talvez um descrédito do governo em demonstrar uma capacidade de alterar o cenário para o ano que vem, especialmente por conta das recentes declarações negacionistas até certo ponto do governo em relação às medidas que devem ser adotadas na economia? Olha, essa questão ela é muito interessante, Vilela, porque é o seguinte, o Boletim Focus, pegando esse tema, né, o que a gente está discutindo agora, o Boletim Focus, nos últimos 4 anos, ele tem errado de uma forma tão consistente, a consistência no erro das projeções, que eu, inclusive, para esse ano agora, eu já estou pensando se eu vou continuar a dar o Boletim Focus em sala de aula, devido ao nível de distorção inclusive do próprio descrédito que ele está entrando. Então, para você ver, lembra do PIB? A projeção do Boletim Focus era que a gente não ia chegar a 1,5% de crescimento do PIB, nem no ano passado ia ser 1%, nem nesse ano ia ser 1,5%. Então, as projeções, elas estão muito fora, literalmente, da realidade ao longo do ano. Então, esse é um ponto importante. Aliás, até uma curiosidade, o Banco da Inglaterra não publica o que a gente publica como Boletim Focus aqui. Então, a gente tem um peso muito grande para o mercado financeiro e isso acaba atrapalhando. Em que medida? Porque essa análise do Boletim Focus de forma constante, ela cria expectativa.
inclusive para quem? Para o setor produtivo. Então, imagine que você é o empresário no começo do ano, você olha o Boletim Focus, que a projeção do mercado financeiro era que a gente não ia crescer nem 1,5%. Você mesmo já retrai investimentos. Então, essa é uma construção importante. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo seu, que você está falando com relação ao governo, e aí a gente pega o executivo e vou pegar o legislativo junto, né? Que nós tivemos hoje ainda questões das emendas e tudo. Esse somatório do executivo, do legislativo, também foi muito responsável agora sobre essas alterações que nós tivemos no câmbio. Então, a área fiscal ela é muito importante, mas também é importante a gente entender que a gente não está com nenhum estouro fiscal. Eu entrei na instituição fiscal independente e a projeção para o nosso final do ano é de um déficit de o equivalente a 78% do PIB. Então, a gente não está caminhando para 100, Vilela, não existe nenhum estouro inflacionário que dê uma tragédia, que a gente vai para 2 dígitos. Então, tem também um superdimensionamento em relação a isso também. Carla, já que você falou sobre os erros constantes do Boletim Focus, das projeções, né? Inclusive a gente tem um colega aqui na Jovem Pan, o Fábio Piperno, que ele chama o Boletim Focus de Boletim Fakes. Tamanhos os erros que as projeções têm alcançado. Mas há uma projeção, agora recentemente divulgada pelo Boletim Focus, a respeito da taxa de juros para o final de 2025. A projeção foi de 14,75%. É o que eles estão estimando a taxa de juros para o final do ano. Nesse ano de 2024, a gente teve um equívoco também na projeção. A gente alcançou meio ponto a mais do que eles projetavam. Projetavam 11,75, a gente está a 12,25. Se for o mesmo padrão de erro para o ano que vem, a gente pode superar os 15% de taxa de juros no final de 2025? Ou você acha que eles estão muito pessimistas em relação a essa expectativa? Essa expectativa, ela está na soma dos 2 pontos percentuais anunciados já para as 2 próximas reuniões. Então, a gente está com 12,25, em tese, se tudo for do jeito que o Banco Central afirmou, a próxima 13,25, desculpa, e a outra 14,25. Isso, cada reunião tem 45 dias, nós já estamos com um período aí já dos primeiros meses do ano mais ou menos traçados. Então, aí vai depender se o Banco Central, depois dessas 2 grandes subidas, se ele vai ter uma neutralidade, fazer uma manutenção e para o final do ano ele começa a cair, aí chega na projeção que você está falando, ou algumas outras análises também, ela poderia chegar a 15%. Né? Isso vai depender muito ao longo do ano, mas de qualquer maneira, a subida já de 1 ponto percentual e a sinalização de mais 2 é uma clara recessão que o Banco Central vai fazer na economia para o ano que vem. Carla, a gente tem tempo para mais uma pergunta? O Cristiano Vilela vai te fazer essa próxima pergunta. Carla, um dos temas de grande repercussão ao longo desse ano foi justamente os conflitos envolvendo governo e Banco Central, especialmente na figura de Campos Neto. Agora temos Galípolo, que é uma indicação do atual presidente da República, que também já é diretor, já vota, inclusive, em conjunto com o Campos Neto ao longo dos principais temas envolvendo o ano de 2024. Na sua avaliação, a gente pode esperar alguma mexida no tabuleiro ou vamos ter mais do mesmo, só que agora talvez sem as críticas ou sem o conflito com o governo? Pelo histórico do Banco Central, a gente chama o Banco Central de uma porta giratória, porque vem alguém do mercado financeiro e depois ele volta para o mercado financeiro. Então, se essa porta giratória se mantiver, a gente pode esperar até mais do mesmo, Vilela, sem grandes atritos do que a gente teve até agora. Por um outro lado, toda decisão do Copom são 9 membros e o presidente tem 1 voto. Então, é sempre um colegiado. Agora, eu acrescentaria um adicional, que é o seguinte: o Galípolo tem chance na mão dele de fazer algumas alterações. Por exemplo, inclusive dar um peso menor para o Boletim Focus e um maior para o Boletim Firmus, que as pessoas nem estão falando. Isso é um projeto novo, começou no Banco Central agora em outubro, que é onde você escuta, Vilhena,
o setor produtivo. Você vai escutar a indústria, o comércio, a agropecuária, como que eles pensam a projeção da economia, porque afinal de contas são eles que produzem emprego e renda. Então, eu acho que ele tem na mão algumas possibilidades importantes a conferir se isso daí vai mesmo mudar ou não, ou se a gente vai ter mais do mesmo. Mas ele tem uma boa chance na mão. Sobre a alta do dólar e a projeção da política monetária para 2025, conversamos com a economista, a professora Carla Beni, sempre conosco aqui na programação da Jovem Pan. Muito obrigado, professora. Obrigada, boa noite a todos. Vilheira, Nelson, Feliz Natal a todos e até a próxima. A todos nós. Boa noite para você.